Imagina a cena. Poucos dias depois do Natal de 2025, um veterano do Exército, ele sente uma espécie de chamado, uma frequência estranha. Logo depois, ele recebe uma mensagem criptografada no celular, dirige até um ponto de encontro secreto e, de repente, embarca numa nave triangular, totalmente silenciosa. Parece roteiro de filme, né? Totalmente. Parece ficção científica, mas essa é a história que a gente vai analisar hoje. Ela é baseada na transcrição de uma entrevista bem longa com um cara que, por anos, a gente só conheceu como JP. O que a gente quer fazer aqui é, assim, desmontar essa história, peça por peça. Entender os detalhes, né? Exato. Quem é esse JP? Por que ele decidiu mostrar o rosto agora? E mergulhar fundo nos detalhes dessa suposta missão que, olha, envolve naves secretas, uma plataforma no meio do oceano. E um plano de intervenção alienígena. É muita coisa. Muita coisa. A nossa missão aqui é extrair os pontos-chave e, claro, as alegações mais inacreditáveis desse relato. Exato. E eu acho que mais do que só listar o que ele disse, a gente tem que tentar entender como ele construiu essa narrativa, sabe? A estrutura da história. Isso. O que a escolha desses detalhes, tipo a tecnologia que ele descreve, o conteúdo do briefing que ele recebeu, o que tudo isso nos diz sobre a mensagem que ele quer passar. É uma narrativa muito fascinante sobre divulgação de segredos e um suposto contato contínuo entre militares e entidades não humanas. E a forma como ela é contada é tão importante quanto o conteúdo em si. Ok, então vamos começar pelo começo. Pelo narrador. Quem é o JP? Por muito tempo ele foi uma fonte anônima, né? Primeiro só as iniciais, depois ele aparecia em entrevistas, mas tipo usando uma máscara. Uhum. Mas recentemente ele revelou o nome completo. E a razão para isso, segundo o que ele conta, é que ele precisava proteger a família de ameaças. Ele diz que foi um processo calculado, né? Que ele esperou o avanço de leis de proteção a denunciantes para se sentir mais seguro e poder vir a público. Exato. E a forma como o relato o apresenta é, assim, muito estratégica. Ele se descreve como um veterano do Exército com uma especialidade bem específica, que é 91 Juliet. Que é o que exatamente? Técnico em reparo de sistemas de purificação de água. É um detalhe bem mundano, quase burocrático, sabe? Sei. Só que mesmo depois de se aposentar, ele alega que continua sendo, entre aspas, convocado para missões secretas. E, para garantir essa disponibilidade, ele teria recebido uma pensão militar integral. Isso cria um personagem bem interessante. Pense bem, ele não se posiciona como um general ou um cientista de alto escalão. Ele é o que no jargão militar americano se chama de grunt, um peão. Um operador de baixo escalão. Exatamente. E isso torna a narrativa dele mais identificável e, para algumas pessoas, talvez mais crível. Ele não está no topo tomando decisões, ele está na ponta, executando ordens. É uma perspectiva do chão da fábrica de um programa espacial secreto, o que é bem diferente, né? Totalmente diferente da maioria dos relatos que a gente ouve. Isso já é um ponto de partida fascinante. Um aposentado que ainda é chamado para missões. Como essa missão específica, a que a gente está analisando, começou? Então, começa de uma forma bem etérea. No dia 26 de dezembro, o JP conta que sentiu uma sensação. Ele descreve como uma frequência que o deixou inquieto, que o fez querer sair de casa, pegar o carro e dirigir sem rumo. E pouco depois o chamado fica mais concreto. Aí sim. A mensagem criptografada. Exatamente. Ele recebe uma mensagem no Signal, que é um aplicativo conhecido pela criptografia, né? Com instruções para ir até um ponto de encontro perto da unidade de forças especiais do 7º Grupo, lá na base aérea de Egland. A escolha do signo já dá um ar de operação secreta moderna. Pois é, não é um telefonema qualquer. Totalmente. E a partir daí, a coisa fica ainda mais cinematográfica. Ele chega no local, encontra uma caminhonete e a segue por uma estrada de terra. Onde eles foram parar. Num campo aberto e escuro. E é lá que ele tem o primeiro grande choque da noite. Paradas no chão em silêncio absoluto. As naves. 3 naves triangulares, escuras. E ao redor delas, vigiando o perímetro, homens com equipamento tático preto armados.
A cena que ele descreve é de pura tensão. Ok, se a história já parecia um filme, é aqui que o roteirista decidiu, pisar no acelerador. Ele é convidado a embarcar numa dessas naves e ele conta que hesitou. O que é uma reação bem humana, eu diria. Com certeza. Ele vê outros 2 homens chegando e entrando nas outras 2 naves sem nem pensar, mas ele fica para trás meio desconfiado. E o que convence ele a entrar é outro elemento fantástico. Segundo ele, uma esfera de luz aparece no céu e o piloto da nave triangular diz: "Nós vamos seguir aquela esfera." Ah, E o JP identifica essa esfera como sendo de origem nórdica, um termo super recorrente na ufologia, para descrever uma suposta raça de extraterrestres de aparência escandinava. então a esfera funciona como uma garantia para ele. Exato, um sinal de que a missão era do bem, por assim dizer. E ele descreve essas naves triangulares com detalhes, certo? Sim, e é um ponto bem importante. Ele diz que elas pareciam uma versão menor da famosa TR-3B. Ah, a TR-3B. Para quem não conhece, é praticamente uma lenda na ufologia em círculos de aviação militar. Uma suposta aeronave secreta dos Estados Unidos. Triangular, silenciosa, que usaria tecnologia antigravitacional. E ele também compara o tamanho dela a um outro caça secreto que ele chama de F-47, outro nome que circula nesses bastidores. Entendi. Ele não está inventando uma nave do zero. Ele está inserindo a experiência dele num folclore que parte do público já reconhece, o que dá mais peso. Exatamente. E o interior da nave? A descrição é cheia de detalhes que sugerem uma origem não humana. Como assim? Primeiro, era preciso se agachar para entrar. As paredes e o exterior tinham uma cor cinza escura com uma textura que ele descreve como pequenas células conectadas. Nossa, E eram extremamente frias ao toque. Os assentos eram rebatíveis, integrados na própria parede. E os cintos de segurança eram super complexos. e tem o detalhe da altura, Isso me chamou a atenção. Exato. O design não parecia feito para humanos altos. O JP diz que até o piloto, que ele estimava ter 1,88 m, precisava ficar meio curvado lá dentro. O que o leva a especular que a nave seria de engenharia reversa. Isso. Mas espera aí, se a engenharia é reversa e eles adaptaram a tecnologia, por que não adaptar algo tão básico quanto a altura do teto? É um detalhe curioso na narrativa dele. É uma ótima pergunta. E é um desses detalhes que funcionam de 2 formas. Por um lado, reforça a ideia de tecnologia alienígena adaptada. Por outro, levanta exatamente essa questão de lógica. Mas, na construção de uma história assim, essas pequenas falhas às vezes tornam o relato mais crível, porque uma história perfeita demais pode parecer fabricada. A imperfeição dá um toque de realismo. Faz sentido. E o voo? Ele sentiu alguma coisa? Geralmente nesses relatos se fala de ausência de força G. Pois é, mas dessa vez foi diferente de outras experiências que ele alega ter tido. Ele sentiu a aceleração, a força G. Sério? Sim, e de novo a narrativa oferece uma explicação técnica para isso. O piloto teria dito que o campo antigravitacional da nave não estava na potência máxima. E a justificativa? Economizar energia por uma viagem curta. A viagem durou uns 15, 16 minutos e levou eles para algum ponto no meio do Golfo do México. Outro detalhe que ancora o fantástico numa lógica interna. Eles não anulam a gravidade porque precisam economizar bateria. E onde eles pousaram? Uma plataforma gigantesca no meio do oceano. A descrição dele é bem sensorial. Ele diz que parecia uma refinaria ou uma plataforma de petróleo. E que o cheiro de óleo e gás era muito forte. Nossa. E lá, a cena era ainda mais impressionante. Além das 3 naves triangulares, havia outras 4 naves em formato de disco voador e 2 helicópteros Black Hawk que estavam trazendo mais gente. Então a escala da operação era enorme. E ele se encontra com outras pessoas. Sim, um grupo de umas 10 a 12 pessoas é reunido e o JP entende que todos estavam na mesma situação que ele. Foram convocados para algo que não sabiam o que era. Aí eles são levados para uma sala de briefing. Isso, que ele descreve como muito familiar, parecida com as que ele usavam na base de Eglin, tinha assentos, uma tela na frente, um ambiente militar padrão. A parte que me pegou de surpresa foi o tema do briefing. Eu esperava algo sobre táticas, alvos, inteligência militar. Mas não foi nada disso.
O assunto era bibliotecas antigas. Completamente inesperado. E isso move a história de uma operação militar secreta para o campo do misticismo, da arqueologia proibida. Totalmente. Segundo o JP, o briefing teve 2 tópicos principais. O primeiro foi sobre bibliotecas. Falaram de uma biblioteca secreta que já existiria na própria base aérea de Egeland. Onde ele afirma já ter estado e visto um livro raro em formato triangular. Exatamente. E então, o grande anúncio. Uma biblioteca similar, mas muito maior, seria descoberta em breve sob as pirâmides do Egito. Que conexão bizarra! De naves secretas para arqueologia no Egito. E qual era o segundo tópico? O segundo tópico era o ponto principal do encontro. Foi anunciado um aumento iminente e, assim, significativo nas aparições de naves nórdicas ao redor do mundo. A instrução para aquele grupo, que o JP diz ser multinacional, era clara e direta. Deem passagem. Facilitem a presença dessas naves. A ordem era para não interferir. Então, em resumo, umas naves amigas vão aparecer com mais frequência, não atirem nelas. É basicamente isso. E por que elas apareceriam mais? Aí vem o clímax da revelação. De acordo com o que foi dito no briefing, essas naves nórdicas teriam uma missão específica e monumental. Que seria? Elas interveriam abertamente para impedir uma grande guerra global caso uma estivesse prestes a explodir. Não seria uma invasão, mas uma intervenção para garantir a paz. Isso é uma alegação gigantesca. E ele conecta isso com outras teorias, né? Ele menciona o projeto Bluebeam. Sim, e é uma jogada narrativa muito inteligente ele se antecipar a essa crítica. Para quem não conhece, o projeto Bluebeam é uma teoria da conspiração famosa. Que alega um plano para simular uma invasão alienígena ou um evento religioso com hologramas. Tudo para enganar a população e criar um governo único. Exatamente, uma farsa global. Ao dizer isso não é o projeto Bluebeam, o JP está tentando blindar a história dele. Entendi. Ele afirma que a intervenção seria genuína, não uma manipulação, e que essa intervenção real funcionaria como um grande evento de divulgação para a humanidade. A prova definitiva. Isso. E ele ainda acrescenta que essa informação confirmava uma mensagem que ele teria recebido antes de um ser que ele descreve como um anjo interdimensional. A cada passo, a teia de informações fica mais e mais complexa. Anjos, nórdicos, bibliotecas no Egito. E não para por aí. O relato se expande para além da Terra, mencionando a Lua. Sim, ele toca brevemente num ponto sobre diplomacia interplanetária. Ele alega que existe um tratado que considera a Lua uma nação soberana. Uma nação. Sim, habitada por seres que ele descreve como tendo a aparência indiana. E segundo esse tratado, governos da Terra não poderiam simplesmente ir para a Lua sem um convite formal. Isso é novo para mim. Não é que não se pode ir, é preciso ser convidado, como se fosse um país estrangeiro. Exato, é um protocolo diplomático. E o mais interessante é que ele conecta isso diretamente a outro lugar misterioso aqui na Terra, a Antártida. Ah, claro. Ele afirma que o mesmo tratado que rege o acesso à Lua se estende à Antártida. E observa que a recente escalada militar de várias nações do continente seria uma violação direta dos termos desse acordo. Então, na narrativa dele, a corrida para a Antártida não é só geopolítica terrestre. É uma crise diplomática com potências não humanas. Ele amarra tudo numa grande conspiração cósmica. É exatamente isso. A história de uma única missão secreta se transforma num épico que envolve o destino do planeta, tratados cósmicos e a história secreta da humanidade. É uma construção narrativa muito ambiciosa. E como a história pessoal dele se fecha? Ele volta da missão e simplesmente segue a vida? Não. Para fechar o ciclo, ele relata que no dia seguinte à missão, ele conversou com o oficial e recebeu luz verde para falar publicamente sobre a experiência. Com a condição de não revelar locais específicos. Isso, como a localização exata da plataforma. O que também é um ponto curioso. Ele recebe permissão para divulgar uma das informações mais secretas da história da humanidade. Exato. E isso o coloca numa posição ambígua.
Ele é um denunciante agindo contra o sistema ou ele faz parte de um programa de divulgação controlada? A narrativa deixa essa porta aberta. Totalmente. Ele acredita que, ao revelar seu nome e rosto, ele está encorajando outros militares de baixa patente, os peões, a fazerem o mesmo. E ele faz uma previsão. A de 2026. Exato. Ele diz que em 2026 veremos uma onda de relatos vindo desses soldados. Então vamos recapitular o quebra-cabeça que ele montou. A história começa com um veterano com uma especialidade militar comum, o que cria uma base de credibilidade. Uhum. A partir daí, ele nos leva a uma missão secreta com tecnologia avançada, como a nave triangular, que não parece feita para humanos. Exato! E essa missão leva a um encontro multinacional numa plataforma secreta, onde o briefing não é sobre guerra, mas sobre arqueologia proibida e a chegada de salvadores extraterrestres. Os nórdicos. É uma mistura potente de elementos militares, ufológicos e esotéricos. Pois é, e tudo isso culmina num grande plano de intervenção para evitar uma guerra mundial, que ele faz questão de diferenciar do projeto Bluebeam. E a história ainda se expande para incluir tratados que conectam a soberania da Lua com a Antártida. É uma teia de alegações extremamente complexa. E o que é fascinante na estrutura do relato é justamente como ele mistura o mundano com o extraordinário. Começa com algo verificável, para construir credibilidade. Isso. E então usa essa base para nos levar nessa jornada com naves secretas e tratados lunares. É uma técnica narrativa poderosa para tornar o inacreditável mais palatável. Não, um pensamento para continuar essa conversa internamente. O relato dele aponta para 2026 como o ano da divulgação dos peões. O momento em que outros soldados de baixa patente supostamente começarão a compartilhar suas experiências. Aí fica a pergunta, né? Fica a pergunta. Se relatos detalhados e consistentes, com esse nível de detalhes, começassem a surgir de múltiplas fontes de nível operacional, não só de oficiais de alto escalão ou indivíduos isolados, mas dos peões que estavam lá, como isso poderia alterar a percepção pública e a dinâmica de todo o debate sobre este assunto? Seria o ponto de virada? Ou apenas mais um capítulo na longa e estranha história desse fenômeno?